encarados? Então, meus amores, hoje, quinta-feira, dia 21 de maio, nós temos 2 aulas EADs de matemática, certo? Então, nós vamos trabalhar um conteúdo novo, módulo 13, a geometria de diferentes povos, seguindo esse conteúdo que nós iniciamos com os sólidos geométricos na aula da semana passada, na aula anterior, na verdade, né? Que foi terça-feira, ok? Então, a gente vai dar continuidade a isso. Aqui, nós vamos trabalhar de uma forma mais significativa, porque nós vamos analisar essas imagens. Então, observem bem cada uma dessas imagens e digam para a Prof. Paula o que há de em comum nessas 3 imagens. Todas as 3 imagens, elas utilizam formas geométricas na sua produção. São imagens de, aqui é um artesanato, deixa eu ler aqui, cadê? Ipará, Ixi, símbolo tupi-guarani. Então, é um artesanato, são aqueles cestos de palha que os índios fazem para vender. Aqui, deixa eu enxergar lá que eu vejo melhor, casa pintada nos Nedebeles, tá? E aqui nós temos Cidade de Cláudio Tosi. Essa é a pintura de uma obra de arte. Essa aqui nós temos uma visão um pouco tridimensional dela, como nos sólidos geométricos. Aqui em ver são formas geométricas mesmo, né? Os povos indígenas, culturalmente, eles utilizam as formas geométricas em muitos dos seus artesanatos, muito nas pinturas corporais. Então, as formas geométricas na cultura indígena, ela é muito utilizada, ela é muito presente, tá? E cada tribo indígena, ela trabalha com diferentes formas e diferentes traçados. Então, isso que a gente vai ver um pouquinho. Passem agora para a próxima página e acompanhem a leitura com a Prof. Paula. Geometria e arte. Deixa eu só dar uma ampliada aqui. Ó, assim fica melhor, né? Então vamos lá. Deixa eu virar a página para acompanhar com vocês. Geometria e arte. No módulo anterior, vimos como a geometria está presente na arquitetura e em esculturas, usada como elementos de criatividade pelos artistas. Lembram que a gente conheceu o arquiteto Oscar Niemeyer, que o Arthur falou para nós quem era, depois a Laurinha trouxe o livro desse arquiteto, que ele usa formas geométricas, sólidos geométricos, né, em suas construções, e nós vimos também algumas obras de artes, algumas esculturas que também são produzidas a partir dos sólidos geométricos. Ela também está presente na arte de diferentes povos indígenas e africanos. Por exemplo, os tupis-guaranis usam formas geométricas para criar seus símbolos e grafismos, que são encontrados em diversos tipos de artesanato e em tatuagens. Esses símbolos representam acolhimento, sabedoria e conhecimento. Eles partiam de 3 símbolos formados por figuras geométricas: Ipará, Iorá, Corá, Ipará, Corá, Ipará, Jaxá e Ipará, Ixi. Então, o que significa isso? São palavras desconhecidas para a Prof. Paula também, tá, meus amores? Ó. Aqui nós temos o que é o Ipará, Corá. São essas formas aqui, ó, em forma de losango, né? Aqui nós temos também o Ipará, Ixi, que ele é diferente, ó, o traçado, a pintura, a forma de revestir é diferente. E aqui nós temos o Ipará, Jaxá, também é diferente. O formato dela, a sequência que ela cria é uma sequência de cores diferentes e o formato também é diferente. Para explorarmos este tipo de arte, vamos retomar alguns conceitos geométricos. Então agora, vocês vão colocar na página 63 para que nós possamos dar continuidade a esse estudo sobre as formas geométricas na arte indígena, ok? Então vamos lá, meus amores. As formas geométricas planas. Na terça-feira nós trabalhamos as formas geométricas
espaciais, que são os sólidos geométricos. Hoje nós vamos ver as formas geométricas planas. No módulo anterior, você verificou que as faces dos poliedros são formas geométricas planas. Essas formas você já conheceu no primeiro ano. Vamos relembrar seus nomes. Então, se vocês lembrarem os sólidos geométricos, por exemplo, o paralelepípedo. O paralelepípedo é um sólido geométrico formado pelo retângulo e pelo quadrado, certo? São 4 retângulos e 2 quadrados que formam o sólido geométrico paralelepípedo. Para formar, por exemplo, a pirâmide de base quadrada, eu preciso da forma geométrica quadrado na base e de 4 triângulos para formar o sólido geométrico pirâmide. Entenderam a diferença entre um e o outro? Aqui, para formar um prisma pentagonal ou hexagonal, eu preciso do quê? De um pentágono ou um hexágono, que são essas formas geométricas, o pentágono de 5 lados e o hexágono de 6 lados. Eu preciso de um desse e 6 paralelepípedos para o pentágono. Um desse, um hexágono e 6 paralelepípedos. Aqui eu disse 6 ou 5? Às vezes eu confundo. Pentágonos, um pentágono e 5 paralelepípedos para formar o prisma pentagonal. E para formar o prisma hexagonal, eu preciso de um hexágono e 6 paralelepípedos e 6 retângulos. Para formar um prisma triangular, eu preciso de 2 triângulos e 3 retângulos. Assim eu formo um prisma, tá? Aqui são 2 desses e 2 desses também para formar o prisma, tanto o pentagonal quanto o hexagonal, que vai um em cada lado e ele é coberto ao seu redor pelas essas formas geométricas. Entenderam a diferença? Então a forma geométrica ela é plana, tá? O sólido geométrico não, ele tem esse espaço dentro dele, porque ele é composto por várias outras formas geométricas, certo? Então aqui nós temos um retângulo, um quadrado, um triângulo, paralelogramo, eu não enxergo aqui, paralelogramo, um trapézio, um pentágono e um hexágono, tá? Vamos continuar, só para vocês lembrarem os seus nomezinhos maravilhosos. Aqui. Imagine a seguinte situação: colocar um cilindro e um cone em pé, apoiando-os sobre uma folha de papel e contornar a parte apoiada. Em seguida, recortar a figura obtida. Que outra forma geométrica plana você obterá? Então você tem que pegar, vamos fazer de conta que o pote de ameixa da Prospal é o nosso cilindro que nós vamos utilizar, tá? Eu vou pegar esse pote e eu vou colocar ele, o quadro é a minha folha, tá? Eu vou colocar ele na folha e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou contornar. Que forma que eu vou obter? Ui, borrou tudo. Que forma que eu obtive? Um círculo. Porque o cilindro, ele tem um círculo em cima, um círculo na base, e aí ele tem essa linha ao redor, que eu poderia dizer até que é um paralelepípedo, né? Que cobre ele, onde ele se fecha e se encontra, tá? Então, que forma que eu vou obter aqui? Um círculo, ok? Agora, borrei minha apostila. Número 2, se você apoiasse a esfera, que forma você obteria? Se eu apoiar a esfera numa folha, que forma que eu vou criar? Eu não tenho nenhuma esfera aqui para a gente usar como exemplo. Mas eu não teria um círculo, por exemplo, né? Se eu pegar... Ali eu fiz com uma caneta para vocês enxergarem. Mas se vocês na casa de vocês tentem fazer isso. No papel, peguem o papel, tá? Peguem uma bolinha, mas que seja rígida, dura, e pressiona contra o papel. O que você vai obter? Tecnicamente, é para você obter um ponto.
Se eu fizer a mesma coisa com o cilindro, pressionar contra o papel, o que eu vou obter? Eu vou obter a forma de um círculo, tá? A pressão que vai fazer a esfera no papel vai me proporcionar o formato de um ponto. Tentem fazer. Eu não tenho aqui para fazer para mostrar para vocês, mas se eu tivesse seria bem legal. Você pressiona, tenta fazer, você vai ver que vai formar um pontinho, tá? Conseguiram fazer a experiência que a Prof. Paula propôs? De ver qual forma se apresenta no papel ao você pressionar a esfera e o cilindro? Viram o que aparece? Então vamos continuar. Exercício 1. Vamos retomar o quadro Cidade de Cláudio José Tosi. Essa obra foi pintada no ano de 2000. Lembram a obra que a gente viu lá na primeira página de abertura do módulo? Então, as formas usadas pelo artista são planas ou espaciais? São sólidos geométricos ou são formas geométricas? Elas são planas, são retas ou elas são tridimensionais? Isso mesmo, elas podem ser tanto planas quanto espaciais. Por quê? Porque ao analisar essa obra, a obra ela é um quadro, né? Então você vai ver que a figura que está ali ela é plana. Entretanto, a técnica que o artista usa dá a impressão que a obra, essas formas que estão ali são formas espaciais, são sólidos geométricos, porque ela tem essa visão tridimensional. Então é isso que a gente vai escrever aqui, tá, amor? Pode ser tanto espaciais quanto planas. Por quê? Pela técnica utilizada pelo artista, né? Técnica utilizada pelo artista. Então, a partir dessa técnica, a gente pode criar formas espaciais. Lembra que a gente trabalhou isso na outra aula? Agora, que formas geométricas planas você identifica nessa obra? Represente 3 delas na malha a seguir. Use a régua para o traçado. Então, a régua fica mais fácil, fica mais perfeita. Então, quais formas geométricas a gente encontra analisando esta obra? Pensem bem e voltem para fazer com a prof. E aí, conseguiram identificar alguma? Então, vamos fazer junto com a prof. Aqui, eu vou fazer todas que eu encontrar, tá? Aqui eu consigo ver um triângulo. Sigam os pontinhos, tá, amores? Ó, para vocês conseguirem fazer. Eu consigo ver um quadrado. Eu consigo ver um retângulo. Lembrando que o quadrado ele tem os 4 lados iguais. Então, se você fez uma linha com 3, essa linha tem que ter 3, essa tem que ter 3, essa tem que ter 3, tá? Para que ele fique um quadrado perfeito. Também tem um retângulo. O retângulo, essas laterais, essas extremidades são maiores, mas aqui, ó, são menores, na verdade, né? Mas aqui, ó, embaixo quanto em cima, é maior. Tá? Então, eu posso fazer aqui com 3 e aqui com 1, 2, 3, 4. Ó, um retângulo. Para que ele fique realmente um retângulo. O que mais que eu encontro aqui? Eu encontro um trapézio. O trapézio, ele é assim, ó. Ficou um trapézio? Não ficou um trapézio lindo, né? Mas ficou um trapézio. Eu encontro um trapézio. Aqui, ó, tem um trapézio. Aqui tem um trapézio. O que mais que eu encontro? Retângulo, trapézio, triângulo. E eu acho que é só, né? E o quadrado. Eu acho que é só. Tá, amores? Conseguiram fazer? Ah, mas eu quero fazer vários. Pode fazer. Quando falar para fazer maior, pode fazer maior. Não tem problema, tá? Então, agora a gente vai passar para o nosso último exercício desta página. Página 65. Aqui nós temos um pouquinho sobre o artista que criou aquele quadro. Né? O nome dele é Cláudio José Tosi.
É paulista e nasceu em 1944, é mestre em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP. Ele explora a geometrização das formas com textura e volume por meio de efeitos luminosos. Para número 2. Cláudio Tosi, em 2000, revestiu com pastilhas multicores uma enorme escultura no edifício Spazio, se diz assim, será que é como na Itália? Spazio. Na cidade de São Paulo, com mais de 3 metros de altura. Então, aqui nós temos a obra, a escultura que ele criou. Olha só, que grande, que bonita. Tá? Essa escritura lembra qual poliedro? Qual sólido geométrico? Poliedro por quê? Porque tem várias faces e tem essas pontinhas que a gente encontra, elas não são circulares. Qual poliedro lembra? Muito bom, lembra um paralelepípedo. Então, vamos lá. Paralelepípedo. Das formas geométricas planas. Quais são as formas geométricas planas? Aquelas que são só a face. Que você conhece, quais você identifica nessa escultura. Então aqui vai depender do que você conhece de formas geométricas. Nós temos aqui o quê? Nós temos um triângulo. Aqui, ó, nós temos triângulo. Aqui nós temos triângulo. Essa aqui, eu não lembro se chama triângulo, essa forma aqui, ó. Né? O que mais que nós temos aqui desenhado neles? Vamos dar uma coladinha aqui na apostila, para ver se a apostila ajuda. A apostila diz que nós temos trapézios e retângulos. Ah, mas é que não está perfeito, né? Aqui é um retângulo se for analisar, né? Mas ele não está perfeito. Trapézio, eu não consigo enxergar trapézio aí. Vocês conseguem enxergar o trapézio? Na segunda apostila tem trapézio e tem retângulos, tá? Eu enxergo semicírculos, eu enxergo... Será que esse aqui é o trapézio? Não, aqui é um triângulo, né? Aqui poderia ser um retângulo cortado, né? Então, retângulo até dá para enxergar. O trapézio eu não enxergo, não vou colocar o que eu não enxergo. Ai, que feio isso aqui. O trapézio eu não enxergo. Se vocês enxergarem o trapézio, na próxima aula vocês me avisam onde é que está. Tá? Eu enxergo retângulo e triângulo só. Então eu vou colocar só o que eu consigo ver. Ok? Então, amores, para essa aula é isso, tá? Agora eu vou explicar a tarefa de hoje. Combinado? Vamos lá então, o que vocês têm que fazer na tarefa? Páginas 73 e 74, exercício 1 e 2. Vamos lá. Com o auxílio de uma régua, construa na malha as seguintes figuras planas. Então vocês vão utilizar a régua e aqui nesta malha bem grande, ó, vocês irão desenhar as figuras planas, ou seja, as formas geométricas. Quadrado, retângulo, triângulo, losango, trapézio, hexágono, pentágono, círculo, todas as que vocês conhecerem. Quem quiser pesquisar e trazer umas formas geométricas bem diferentes também pode, tá? Na página 75, no exercício número 2, o que vocês irão fazer? Ó, a imagem ao lado é do mural Todos Somos Etnias. Todos somos etnias. Pintado pelo artista Eduardo Cobra. Deixa eu pegar aqui a apostila, porque esse bem pequenininho eu não consigo enxergar. Fachada de um armazém na Gamboa, região portuária do Rio de Janeiro, em 2016, na ocasião dos Jogos Olímpicos. Vamos observar um detalhe deste mural. Então, aqui tem uma imagem bem próxima, tá? Esse é o mural e aqui ele deu um zoom na imagem, onde ela ficou um pouco maior. O que vocês vão fazer a partir dessa imagem?
Represente na malha 3 formas geométricas planas diferentes que você identificou nessa imagem. Então, vocês vão observar a imagem, quais são as figuras geométricas que nós encontramos nessa imagem. Vocês vão desenhar aqui. Só isso, tá, meus amores? Mais nada do que isso. Então, beijo no coração, bons estudos, boa aula e até amanhã.